Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui por mais uma escola bíblica para você. É um assunto muito importante, né? Fala sobre salvação, sobre segurança e transformação. Esse livro aqui, né? Por mais que ainda não me fizeram pedido, mas se você quiser, não tem importância. Ainda dá tempo ainda de ter esses materiais em suas mãos. Eu digo que um bom obreiro é aquele que tem uma biblioteca, né? Quando ele não tem biblioteca, ele, eu vejo que às vezes está faltando ainda coisinha, a gente vê isso sempre no decorrer de muitas pessoas quando fazem alguns comentários, né? Porque o entendimento bíblico, ele vem de exames, né? De exames. Quando a gente não faz exames ou examina alguma coisa para buscar conhecimento, né? A gente tem que ter essa consciência, porque não é somente achar que eu sei, eu tenho que ter certeza absoluta. Pregar o evangelho não é simplesmente subir um púlpito ou falar aleatoriamente. Não. Pregar o evangelho, ele vai muito além do que isso. Primeiramente, buscar conhecimento do que você tem certeza do que você vive e depois passar para as pessoas essa situação toda, tá bom? Vamos lá? Hoje nós estamos na nossa sétima aula, sétima aula, e hoje nós vamos para o capítulo 3. Nesse capítulo 3, nós estaremos dividindo esse capítulo 3 em quatro partes, Então, 4 domingos com esse, estaremos aí falando sobre esse tema aqui, ó. As verdades essenciais de um relacionamento salvífico com Cristo. Lembrando que salvação é relacionamento. Se você, a única forma de nós podermos ter certeza da nossa salvação é quando nós nos relacionamos com Deus. É isso que estamos ensinando aqui, né? Então, todo o contexto, dando as aulas, as 6 aulas passadas, anteriores, já está no playlist, se você quiser pegar lá. E como outras aulas que vamos dar aqui, tudo tem a ver com relacionamento. É uma coisa muito simples, mas que, infelizmente, alguns ainda não entenderam ainda. Vamos lá? Vamos para a nossa aula de hoje, vamos? Nesse capítulo, nós examinamos as verdades vitais pelas quais todos já chegamos a Cristo. De fato, somos salvos pela graça através da fé. Sem dúvida, a fé salvadora vem pela palavra de Deus. Deus nos salva através dos versículos que destacamos nesse capítulo. Nesse ponto, eu devo advertir os leitores a não assumirem muito rapidamente que eles já têm entendimento completo das verdades essenciais da salvação. Tome cuidado com isso. Quando nós achamos que sabemos muito, né? Esse é um problema muito sério. É achar que sabe de muito, né? Embora as verdades do Evangelho sejam maravilhosamente simples, muitos têm perdido um pouco do seu completo significado. De fato, alguns têm simplificado tanto o ponto de se tornarem perigosamente superficiais. Como resultado, multidões têm, sem intenção, perdido o novo nascimento. Aproximar-se de Deus agora, concentre-se nos seus pensamentos e na sua presença. Seja certo de que Ele está com você nesse exato momento. Reflita em sua incrível realidade. Deus quer muito mais do que você seja salvo e seguro. Descanse com a certeza de que Deus não está brincando de esconde-esconde. Ele quer que você desesperadamente o conheça. Medite nos glorioso fato de que o Deus poderoso está perto de você agora mesmo. Vamos estar sempre certo disso. A nossa segurança está na presença de Deus contínua nas nossas vidas. Se Deus não estiver em nossa vida, nós não temos segurança nenhuma. Por isso que eu falo isso na igreja e falo em qualquer lugar. E já ensinamos aqui sobre isso, né? Que o crente não pode temer a morte. Quando ele teme a morte, porque tem alguma coisa ainda errada com ele. Então, você está me ouvindo, teme muito a morte, então é hora de você procurar aí saber qual é o teu problema espiritual, né? É muito espiritual. Porque isso é bíblico, eu estou falando, irmãos. Olhemos para todos os homens que
está na Bíblia. Eles nunca temeram a morte. Nunca temeram a morte. O apóstolo Paulo, inclusive, escreveu sobre isso, né? Que ele não temia a morte. O prazer dele está com o Senhor. Então, quando existe esse temor da morte em nosso coração, em nossa vida, porque certamente ainda não estamos seguros ou certos de que Deus está conosco. Essa é a realidade. Por mais que às vezes as pessoas estão me olhando agora, às vezes uma pastor está dizendo, eu estou salvo. Poxa, calma. Esse é outro problema. Achar que eu estou salvo, mas eu estou vivendo como não estivesse salvo. O salvo, irmãos, ele não teme a morte. O salvo, ele não teme o perigo. O salvo, ele tem segurança, ele está seguro de que nada vai acontecer com ele, né? É claro que não tem nada a ver com medo de barata não, tá, gente? Quem tem medo de barata, não tem nada a ver com isso não. Porque minha esposa tem medo de barata. Vamos lá. Se você pedir, Deus falará com você. Deixa eu ler esse versículo aqui, que ele é um versículo muito antigo, que eu sempre ouvia ele, né? Jeremias, vamos lá. Abra aí, viu, irmão? Jeremias, capítulo 33, e o versículo 3, tá? Jeremias, capítulo 33, verso 3, diz assim: clama a mim, e eu responderei, e eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Tá aí. Não sabe. Então, Deus está pronto para responder a você. Deus está pronto para ouvir você. E além de anunciar o que você está pedindo a Ele, Ele ainda vai fazer coisas grandes para a sua vida e coisas que você nem imagina, que você nem pediu. Olha que Deus, nosso Deus. Nosso Deus é tremendo e poderoso. E quando eu falo isso, irmãos, né, por mais que as pessoas quiserem, se você quiser conversar comigo sobre isso, pastor, eu vou te provar que você não está bem com Jesus. Não está bem. Eu vou te provar isso. Eu estou aqui, irmãos, é para poder alertar as pessoas. Eu estou aqui para poder trazer para vocês o conhecimento bíblico. Vamos parar com essa ideia que eu estou salvo, que eu estou salvo, mas o meu coração ainda está temendo a determinadas coisas. E a salvação é segurança. A salvação, ela é transformação. A salvação, ela é entender que nada pode nos atacar. Como Jesus disse, eu não lembro agora a passagem, se você souber, quiser me lembrar, mas eu vou procurar ela, e fala que não devemos temer os homens, que apenas leva o corpo para a morte, né? Que mata somente o corpo, mas também aquele que não somente mata o corpo, mas leva a alma para o inferno. Tem que temer esse Deus, né? Esse Deus. Jesus falou muito sobre o inferno nessa terra, falou muito. E quando nós estamos aqui falando essas coisas aqui, é para poder alertar você, né? Por mais que você não aceite, né? Que muitas pessoas vão me ouvir e não vão aceitar o que eu estou falando, mas é verdade bíblica, né? É só você ler a Bíblia, você lê a história de todos os homens da Bíblia, né? Quem teme a morte é porque senão que alguma coisa ainda está falho dentro dele. E eu não vou dizer que você, se morrer hoje, você vai para o inferno, mas eu posso dizer para você que você está correndo um grande risco. Um grande risco. Vamos lá. Você precisa ter certeza de onde você está em relação a Cristo. Pare e ore e clame pela promessa de sabedoria. Vai lá, como diz Tiago, tem alguma coisa que perde sabedoria, né? Perde sabedoria, né? Então tem ali naquela APN hoje eu sei o nome, né? Que é PN de trem, né? Que é onde está as passagens ali dos carros. E ali tem algumas coisas que devem chamar a atenção. Parar, olhar e escutar, né? Parar, olhar e escutar. Aqui só está só pare e ore, né? E ore, né? Ore, né? Mas lá tá, pare. Você tem que parar. Você tem que olhar, ver o que está acontecendo ao teu relógio, que é a vigilância. E depois de você escutar, né? Saber o que Deus vai falar com você sobre aquilo que você está falando. Tem o olhar aqui, pode também colocar como orar. Então, gente, vamos parar um pouquinho.
Vamos meditar um pouquinho na nossa vida espiritual. Lembre que a eternidade, ela é bíblica, ela é fato. Ou a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Tudo que eu não quero é que você vá para o outro lado, mas que você venha para o nosso lado. Meu objetivo aqui é justamente ensinar isso para você. Vamos lá. Descanse certo de que Deus quer lhe dar sabedoria em relação ao seu relacionamento com Ele. Vá lá. Descanse, vá lá. Que Deus vai lhe dar sabedoria. E essa sabedoria é, sabe, conhecê-lo mais, se envolver mais com Ele e assim por diante. Para encontrar a paz perfeita, é necessário confiar na infabilidade da palavra da palavra e do caráter de Deus, não nas circunstâncias ou nos seus sentimentos. Esse é o problema. As pessoas ficam envolvidas com as circunstâncias que elas estão vivendo e com aquilo que está sentindo. E nós precisamos crer nessa infalível palavra, no caráter de Deus, no poder de Deus. Quando você confia nisso, você não vai temer a nada. Não. O apóstolo João, eu acho que eu vou achar, porque esses dias eu achei, irmãos. Esses dias eu achei. Um dia eu procurei aqui, vocês me acompanham, vão lembrar aí. Procurei, não achei a passagem. E será que eu vou achar agora? Então, acho que eu não vou achar de novo, não. Mas é impressionante o que o João ele fala que... tá, achei. Achei daqui, ó. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz aqui o apóstolo João. No amor não existe medo. Olha só. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. Quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, se você não ama a Deus, então você não confia nele. Ou melhor, se você tem medo, deixa eu consertar aqui. Se você tem medo, é sinal que você não confia em Deus. Eu não confio em Deus. Então é isso, gente. Eu estou preocupado com esse entendimento desse povo aí fora. Eu tenho acompanhado não somente os que estão próximos de mim, mas todos ao redor. Estão ouvindo? O que eu ouço, o que eu ligo de histórias de pessoas assim, que vejo pessoas que estão na igreja, mas estão pessoas que ainda vivem debaixo do temor, debaixo do medo. É provável que ali, eu vou dizer, tirar até o provável, mas certamente eles ainda não reconhecem, eles não conhecem a Deus. Ele não se relaciona com Deus. O que eu falei, salvação é relacionamento. Então, se não há relacionamento, não tem salvação. Olha o perigo aí, gente. Por favor, pelo amor de Deus, vamos atentar no que nós estamos ensinando aqui. É muito sério isso. Vamos terminar aqui essa primeira parte aqui. Deixe Deus falar com você quando ler as suas verdades essenciais para a salvação em oração. Então, ore a Deus. Eu te desafio você a orar. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as verdades essenciais da salvação. No caso, são 6, né? São 6 verdades. Hoje vamos falar sobre algumas delas, né? Vamos falar algumas delas e a gente vai intercalando aí, domingo. E, como falei, são 4 aulas, né? Então, nessas 4 aulas, com essa aula de hoje, tá bom? Olha lá, o primeiro é verdades sociais para a salvação, qual é? Nós todos pecamos. Somos culpados diante de Deus, que deve julgar o pecado. A consequência do pecado é a morte eterna. O inferno e total separação de Deus. Sem receber o perdão e a justiça de Deus pela fé, nós somos julgados e culpados diante da lei santa. Aqui tem alguns versículos que é bom que você anote para depois meditar sobre eles. Vamos lá. Primeiramente, Isaías 64, versículo 6, fala: Mas todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento que arrebatam. Vamos lá, Hebreus capítulo
Abacuque, perdão, agora eu vi o H aqui. Abacuque, capítulo 1, verso 13. Se tu és tão, se tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, né? Então Romanos 3:10, como está escrito, não é um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tiago capítulo 2, verso 10, porque qualquer que guardar a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Hebreus agora é Hebreus, né? Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Está aqui essas passagens que tem tudo a ver com aquele que achamos, o que achamos ou o que não achamos referente à salvação. Primeiramente, que todos nós somos pecadores, não é justo, né? E, e, e a nossa justiça, as nossas obras, segundo aqui em Isaías, é como um trapo de imundícia. Então são coisas que a gente tem que analisar direitinho na nossa vida. E aí também fala que todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus. Agora, Hebreus 9, 27, ela dá um checkmate nisso tudo, né? E como os homens é ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Não existe restauração depois da morte. Existe juízo depois da morte. Então, a nossa obra aqui nessa terra será julgado quando nós morrermos. Então, enquanto você está vivo, aproveite e se volte para Deus. Se envolva com Deus, para que depois da morte não tenha mais como escapar mais. Para experimentar a salvação genuína, é essencial que primeiro você tenha alguma percepção da santidade de Deus e sua lei. Você sabe, conhece, você tem alguma ideia o que é a santidade de Deus? Tem ideia? É o que eu falo, irmão. Precisamos estudar a palavra, precisamos estudar. Vamos parar com essa ideia que eu não quero ler livro, que livros para mim é coisa do homem. É, mente. A pregação também é coisa do homem, então você não vai ver pregação, porque o livro é uma pregação escrita. Sabia disso? Então você não. Pessoas que não gostam de livro, deixa eu falar aqui agora, de ler livros, ela me indica, e isso são frutos, né, de procedimentos. Ela mostra claramente que ela nem de pregação ela gosta. Ela gosta muito de falar. A pessoa gosta muito de dizer. Aí ele gosta muito, ela gosta muito de falar, mas não gosta de escutar e nem de aprender. Eu tenho muita cautela com esse tipo de pessoas. Quando elas chegarem para mim, dizerem que não gostam de estudar teologia, não gostam de ler, é porque eu fico com muita cautela com essas pessoas, porque elas demonstram que elas não querem aprender. Ou elas acham que já sabem esse outro problema mais grave ainda por cima. Olá, a palavra hebraica de Ed, no contexto, é mais descrita. Ela refere ao pano, sobre esse de pano de justiça, né? Refere-se a panos que cobriam feridas de leprosos e carne apodrecida. Em outras palavras, mesmo a justiça dos mais virtuosos do ser humano é tremendamente vil quando comparada com o padrão da santa de absoluta perfeição de Deus. Gente, a gente não chegamos, nem começamos a chegar a entender, a viver a santidade. É por isso que a, o estudo, aprendizado é contínuo. Como diz lá em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma forma da gente crescer. Porque a única forma de crescer é exatamente estudando, aprendendo mais. Né? Eu sempre falo, gente, a gente precisa sair desse casulo de onde estão presos pessoas que não conseguem sair disso e estão
correndo um risco seríssimo de estarem passando tanto tempo de uma igreja e não serem salvos. Essa é a minha maior preocupação. Quando eu peguei esse assunto, quando eu peguei essa matéria, eu vi a importância dela para poder ensinar, embora muitos não vejam esse vídeo, mas a gente tenta poder ensinar aqui, passar pessoalmente para algumas pessoas quando nós tivermos oportunidade. Mas enquanto eu estiver vivo, a gente vai aqui usar o canal para poder trazer verdades, ensinamentos para o teu crescimento, tá bom? Vamos lá. Somente o novo nascimento pode remover nossos pecados e nos dar a vida eterna. A palavra do Dr. Adrian Rogers captam de maneira belíssima esta verdade vital. O mais perigoso dos erros espirituais é tentar substituir o novo nascimento e o perdão pela bondade humana e as obras religiosas. Oh, meu Deus! Quantas pessoas estão trocando isso por fazer obras na igreja, por questões de bondade. Eu sou bondoso, né? Tem religião aí que ela diz que é salvo porque faz bondade, faz caridade. Gente, e também dentro do nosso convívio também, que é a nossa igreja, né? Igreja que se diz ser evangélica, né? E eu não sou muito a favor de distinguir, de diferenciar a igreja. Para mim, igreja é onde a igreja somos nós, né? Independente do rótulo, seja qual for o tipo de rótulo. Se você crê em Jesus, você vai ser salvo. Se você não crê, você não vai ser salvo. Então, vejamos aqui as pessoas que querem, sabe, achar que são bonzinhos, achar que fazem muitas coisas pela igreja. Não, gente. As obras e a bondade, ela deve ser consequência da sua salvação e não ser a razão. Aí a pessoa esquece de buscar a Deus, esquece de ler a Bíblia, esquece de estudar a Bíblia, esquece de fazer tudo isso. As orações, elas são religiosas, não são uma oração de comunhão, de relacionamento, e assim por diante. É por isso que eu não aceito o Pai Nosso. Pai Nosso, não aceito, porque é um tipo de oração que não tem a ver com relacionamento, tem a ver com religiosidade. Tome cuidado com isso. De muitas maneiras, aqueles que estão em maior risco de ser enganados são as pessoas que moralmente corretas e amáveis. Infelizmente, ser amável não pode igualar ao novo nascimento. Então, pessoas acham que são pessoas boas, que nunca roubaram, nunca fizeram, nunca roubaram, nunca mataram, e assim vai, nunca fumou, nunca prostituiu, nada disso. Então, fica nessa e acha que tá tudo certinho. Não. Novo nascimento. Existem coisas muito maiores que a gente possa imaginar. Inclusive, eu quero novamente apresentar para vocês aqui está até pertinho de mim aqui agora, eu vou ter aqui pertinho meus livros, justamente para poder editar quando for. Esse livro aqui, ó, Liberando o Fluir do Avivamento. Foi a nossa primeira escola bíblica aqui do nosso canal. Entra nesse canal, entra lá, são 26 capítulos e 24 obstáculos para que o Espírito Santo não possa operar, que impede ele operar, ok? Vamos lá. Teste de justiça avaliando pelo padrão. Para destacar a necessidade absoluta do novo nascimento e o perdão em Cristo, temos que considerar a lei de Deus nos 10 mandamentos. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, esse versículo é muito impressionante, porque que acontece, amados? Olha o que ele diz. Pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. O que isso quer dizer, querido? Se as pessoas que se dizem bonzinhas no nascimento, que cumprem os 10 mandamentos, né? Quem não olha, quem não peca, blá, blá. Gente, eu fico vendo aí, sabe? E não adianta quebrar, querer andar com os 10 mandamentos e quebrar uns com alguns princípios que você talvez ignora. É por isso que o liberando o fruto do avivamento é importante, para que você entenda aonde estamos errando e aonde pode nos levar a perder, ou pode nos deixar fora da salvação, fora da vida eterna com Cristo.
Aconselho você ler. Se quiser, não quiser assistir os vídeos, pelo menos compra o livro para ler. Em Tiago 2,10, a palavra afirma que quem quebrou um, quebrou todos e é culpado. Vejamos como podemos arranjar algumas leis básicas básicas de Deus. Vamos lá. A primeira. Alguma vez você colocou sua vontade, o desejo, antes de total obediência a Deus? Então, de acordo com o primeiro mandamento, você é um idólatra. Então, você colocou a sua vontade, o seu desejo antes da total obediência a Deus. Olha só. Olha como estamos começando já. O primeiro problema aqui já é um problema, é o que muitos vivem, né? Coloca a vontade e desejo antes de a total obediência a Deus. Você obedece totalmente mesmo a Deus? Gente, é muito importante isso. Eu estou falando aqui, respirando, sabe que meus olhos, ele começa a lacrimejar de tristeza em ver tantas pessoas achando que obedece a Deus, mas a vontade e os desejos delas está acima de qualquer coisa. Isso é idolatria. Olha só, já começou a pecar. Vamos lá. Isso aqui é um resumo do livro, tá, irmãos? Do livro Liberando o Fruto do Avivamento, hein? Número 2. Você já desejou alguém sexualmente ou cobiçou alguma coisa que pertencia a outra pessoa? Então, os olhos de Deus, você é um adúltero e um avarento. Olha só, não precisa. Na hora que você desejou algo que é mais, né, que pertencia a outra pessoa, não precisa ser o marido dela, o namorado, não precisa o que for, não precisa ser o cônjuge, não precisa ser qualquer coisa. Já caracteriza idolatria, adultério e caracteriza avarento. Olha só. Vou ter mais. Alguma vez você mentiu ou pegou alguma coisa que não era sua? Então, de acordo com o 8º e 9º mandamento, você é um mentiroso e um ladrão. Gente, a coisa é séria, viu? Tem mais aqui ainda, tem a 4ª aqui ainda para terminar. Alguma vez você usou o nome de Deus de maneira errada? Então, diante da lei perfeita de Deus, você é um blasfêmio. Tá vendo aqui, irmão? O que é usar a forma de maneira errada a Deus? É simplesmente você falar dele sem propósito. Simplesmente isso. Qual propósito você está falando com Deus? Falando de Deus para as pessoas. Se o propósito não for legal, não for de amor, de compaixão, de misericórdia, está falando de forma errada de Deus, porque Deus é misericordioso, Deus é compassivo. E quando nós falamos de Deus para as pessoas, sem que haja compaixão, sem que haja misericórdia, simplesmente estamos falando de forma errada de Deus. Não precisa ser muito profundo para explicar isso não, tá bom? Vamos lá. Então, estou aqui algumas coisas básicas da lei de Deus que nós precisamos rever na nossa vida. Repito, assista o vídeo, vai lá, são 26 aulas. A escola bíblica teve mais aulas, foi essa, Liberando o Fluido do Avivamento, porque eu fiz questão de falar uma por uma. Por essa razão que devemos ser perdoados e cobertos pela justiça perfeita de Deus. É por causa do nosso pecado, nós não podemos pagar nossa dívida, porém, Deus providenciou um meio de nos perdoar e nos dar a vida, a sua grande misericórdia. Deus providenciou uma maneira de nos dar o perdão através da morte de seu Filho, sem pecado em algum lugar. Sem o perdão e novo nascimento em Cristo, todos estamos condenados e separados da eterna de Deus, no lugar chamado inferno. Sem dúvida, o inferno não é uma crença ultrapassada ou fora de moda. É uma realidade central, clara, ensinada por Cristo. De fato, é significativo que Jesus tenha falado mais do inferno do que no céu. O inferno é descrito como o mais terrível do que qualquer coisa
na nossa mente possa sondar. É um lugar de agonia incessante, indescritível, total separação e extrema desesperança. O perigo de estar perdido por toda a eternidade é de longe a crise mais externa de todas as crises humanas. Por essa razão, Jesus falou continuamente sobre aceitá-lo totalmente e evitar o inferno. Tá aí que você possa pensar um pouquinho sobre isso. Muitos irão para o inferno por confiar em sua própria vontade e por achar que ter o nome no rol da igreja é suficiente. É um engano danado, né? É um engano danado. Eu fico preocupado com essas pessoas que pensam assim, tá bom? Pensam assim. Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos falar aqui, né, sobre a segunda verdade essenciais para a salvação. Vamos lá, a segunda agora. Deus ama você e quer perdoá-lo. Ele conceder vida eterna. Dele deu seu filho, o seu próprio filho, para assegurar-lhe a vida eterna. Aqui, vamos para os versículos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham à salvação. Então está aqui, amados. Não existe coisa melhor na história. Em toda a história não existe nada melhor do que pensar que Deus é o nosso Salvador. É por isso que eu queria fazer um exercício com vocês aqui agora. Pegar aqui o capítulo 3, 16 de João, e vamos ler usando o seu nome, tá bom? Aonde está a palavra? Deixa eu ver aqui, irmão. Aonde está a palavra mundo e todo aquele, você vai colocar o seu nome. Eu vou colocar o meu, você coloca o seu. Então, vamos lá? Porque Deus amou o Wagner de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, para que eu, que creio, não pereça, mas venha a ter a vida eterna. Então, vamos colocar esse nome para que Deus amou a mim, a João, Maria, o Wagner, de tal maneira que nos deu a certeza, a vida eterna para nós. De fato, Deus não só quer lhe dar a vida eterna, Ele quer que você experimente intimidade com Ele, alegria, propósito, por toda a eternidade. Enquanto os crentes certamente experimentarão muita dor e perseguição na terra, Deus promete-lhes força, graça e poder, não importa os que enfrente. Porque o crente, aquele que relaciona com Deus, não tem medo. Porque, entendeu agora, amado? Deus, ele não quer apenas nos dar a vida eterna, ele quer viver, ele quer ter intimidade. Ele quer, sabe, que nós venhamos ser alegria, ele quer que nós vamos viver com propósito com ele. Não é simplesmente ir para a igreja de uma forma de ir, somente acabou. Intimidade, né? Aquela coisa íntima entre nós. Então, ele quer isso. Ele quer que nós experimentemos isso aqui nessa terra. Se nós não experimentarmos aqui na terra, nós não vamos para lá. Como é que alguém vai para o céu que se nunca teve uma intimidade com Deus? Tá aí o segredo, rapaz, tá aí o segredo. É por isso que eu tô aqui martelando nesses assuntos, para poder você entender isso. Todo aquele que tem o direito de nos condenar e nos redimir, ele veio nos redimir e veio nos salvar. Que coisa linda, né? Esse é nosso Deus, nosso Deus. Deixa eu ler aqui essa passagem que é muito importante, que é Hebreus, tá aqui pertinho já, né, de Hebreus já, né? Você pode abrir em Hebreus, capítulo 10, no verso 26 ao 29.
Vamos atentar para essa passagem bíblica, tá, amados? Você vai escutar, claro que você vai ler na tua Bíblia. Por quê? Se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa do juízo, o fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Está dizendo que de pessoas, quando fala em pecado, não está falando, porque eu já falei, adultério, homicídio, roubo, né? Elas são tudo consequências de coisas que nós achamos que não tem nada a ver. E volto a dizer, por isso que é importante que você leia, você participe dessa escola bíblica, liberando o fluir do avivamento. Porque lá existem coisas que você acha que é normal, mas eu próprio na Bíblia que é normal, que não é coisa boa, não. E isso pode levar a esse tipo de pecado, tá bom? Que achamos que somente eles. Tem muito mais coisas. São 24. E deve ter mais, mas são 24. Foi mostrar que essas 24 são, acho que elas são o bastante para poder a gente entender. A gente vencer essas 24, a gente consegue vencer tudo nessa vida. Vamos para a terceira verdade essencial para a salvação? Para providenciar perdão e vida eterna, Jesus tomou toda a culpa e pagou a penalidade eterna pelo pecado. Deixa eu ler aqui uma passagem. Mateus capítulo 3. Abra aí a Bíblia de vocês. Mateus capítulo 3. E o versículo 15. Eu vou ler o contexto para poder eu vou ler o 13, o 14 e o 14, tá bom? Por esse tempo, Jesus foi para a Galileia, para o Rio Jordão, a fim de João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu que preciso ser batizado por você, e você vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe-me por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. E ele concordou. O que seria essa justiça? Seria ele, a partir daquele momento que Jesus foi batizado ali nas águas, ele assume todos os nossos pecados. Entendeu? Ele, a partir daquele momento ali, ele assume todos os nossos pecados. É uma sequência. Depois, você pode ver que depois dele assumir todos os pecados, ele vai para ser tentado por Satanás. Vence. Ali sobre Jesus estavam nossos pecados também sendo tentados, como hoje ele tenta a gente. E ele venceu. E ele foi na cruz. E a partir dali, toda a sua caminhada, aqueles 3 anos, ele carregando nossos pecados, e a levou para a cruz, e a cravou na cruz. E quando ele crava esses pecados na cruz, quando ele morre também os nossos pecados. Então, por isso que quando você se volta para Deus, se volta para Jesus, aceita Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você está praticamente, dizendo como Paulo: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver agora na carne, vive pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então está aqui a justiça, que a qual nós achamos que é normal, que Isaías fala que é tapa de imundícia. Nós temos que matar ela e viver a justiça de Cristo. Tá bom? É essa justiça que Deus quer que você viva hoje. Se você viver ela, é por isso que a gente tem que estudar, tem que ler. O assunto é muito importante, né? Vamos lá, vamos para a quarta verdade essencial. O próprio Deus
Quem convence o pecado é o próprio Deus que convence do pecado e lhe dá desejo genuíno de se entregar a Cristo. Vamos ler aqui algumas passagens. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6:44. João 16:8. Enquanto ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual não traz pesar, mas tristeza do mundo após a morte. Então, está aqui essas três passagens impressionantes. Uma fala que ninguém vai ao Pai se Deus não trouxer. Só estamos aqui porque Deus nos trouxe, porque Deus nos levou. A outra é que ele, o Espírito Santo, é que convence o homem. Então, a outra é que Deus opera arrependimento para a salvação. Se você não se arrependeu, porque não, aí então você nunca vai ser salvo. O fato de estar lendo esse livro, de ter o profundo desejo de conhecer a Cristo, é uma forte indicação de que Deus está aproximando você de Jesus. Esse tipo de desejo indica que Deus está agindo em sua vida. Em João 6:8, Jesus disse que o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando Pedro confessou que cria que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus respondeu: porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então está aqui, andar em comunhão com Deus. Tudo que Ele quer, irmãos. Estamos aqui martelando isso aqui, usando alguns pontos para poder chegar ao denominador, andar em relacionamento com Deus. Ok? Vamos lá, vamos pular aqui, vamos para a quinta. Hoje eu vou falar sobre 5, né? Semana que vem vamos falar sobre a sexta, a última, né? E assim vamos dar continuidade. Você reconhece, a sexta, na verdade são 8, tá, amados? Não são 6, perdão, me perdoa, perdão. São 8, não são 6, são 8. Vamos falar sobre 5 hoje. Diz aqui a quinta verdade. Você deve receber a vida eterna simplesmente pela fé e o novo nascimento como presente da graça de Deus. Olha o que diz a Escritura. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tito, capítulo 3, verso 5. Não em virtude das obras da justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, olha só, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Tudo é feito por Deus. É por isso que nós temos que nos desenvolver cada dia mais com a sua Escritura. Desde o princípio ao fim, a salvação é um presente que não merecemos e nem podemos comprar. Desde o princípio, nós não merecíamos nada disso. Mas como nós lemos aqui, o amor de Deus é tão grande que Deus nos deu essa salvação. Aleluia. Que nós possamos fazer isso, né, mano? Vamos lá. Embora salvos, devemos praticar boas obras. De modo algum, elas são base. De modo algum, elas são base da salvação. Não é base. Né? Nunca pode ser. As nossas boas obras não pode ser base da salvação, como nós mencionamos aqui. Para muita clareza, devo enfatizar que a fé salvadora é mais do que crer em Jesus ou em Cristo. Você precisa recebê-lo como seu Salvador e Senhor pessoal. Aqui, a questão do Senhor e Salvador pessoal, ou Senhor pessoal, e Salvador, quer dizer, a única pessoa, eu tenho que me focar nele, é somente nele. É ele que eu tenho que andar segundo os seus princípios e não segundo os meus princípios. Lembra que eu falei sobre justiça? A minha justiça é como trapo de imundícia. Isso vai, um dia, não tem valor nenhum. Mas a de Deus, eu tenho que fazer a justiça dele. Ele falou aqui,
Ele foi batizado para que a justiça de Deus se cumprisse na vida dele. E nós vamos em viver segundo essa justiça aqui, segundo esses princípios aqui, dele, nada do que dele. Por isso que o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele é importante. Eu estou para poder preparar uma série de mensagens sobre esses 3 capítulos. Não sei se vou trazer para cá ou vou pregar na igreja. Não sei o que eu vou fazer ainda. Mas vou preparar primeiro. Ok? Cristo é objeto da nossa fé. A fé salvadora é a escolha aqui de colocar todo o nosso fardo sobre Cristo para obter o perdão dos pecados e vida eterna. Eu sei que você já conhece essa passagem, mas queria lê-la novamente. E você deve guardar. Vamos lá, Filipenses, capítulo 2, verso 13. Eu queria que você guardasse esse versículo com muito carinho no seu coração. É um versículo que deve ser muito bem analisado. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo, não é a minha, mas segundo a sua bondade, a sua vontade, não é bondade, vontade. Bom? É Ele, tudo é dele. Isso é tê-lo como Senhor da sua vida. Que possamos aprender muito sobre isso, amados. Essa é a primeira parte. E já vamos terminar. E semana que vem estaremos dando continuidade às verdades essenciais para a salvação. Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção. E vamos guardar. Vamos para as playlists lá, tá, gente? Para a gente poder colocar esses estudos em dia. Tá bom? Deus abençoe. Até semana que vem.